E Igor Jesus já tá na área. O atacante de 23 anos que tem contrato com o Glorioso. E começando agora mais um plantão botafoguense. E eu vejo que a mídia fala também sobre o técnico do Botafogo, Arthur Jorge. Confira a reportagem até o final. Olha só, Igor Jesus já tá no Brasil. Cadê aquela barriga, gente? Tu fala Igor Jesus, o pessoal pensa que é o teu meio de que campo, é o volante, né? Vai ter que trocar esse nome aí. Eu falei isso aqui, Senão gente. vai dar confusão. Como é que a gente vai fazer, né? A gente vai ter que escolher aqui. Não, de repente ele vai ter a opção de ficar só com o Igor. O atacante Igor, do Botafogo. Por que o meu que tem que mudar? E não Porque o meu já tava aqui, ué. Põe aí. Ai, minha labareda. Vamos explicar pro torcedor, Pedrosa, que o torcedor, ontem mesmo na Rede Economia, o pessoal veio, mas o Igor Jesus não é o do Flamengo? Vamos explicar? Porque ele já tá no Brasil e deve se apresentar nos próximos dias ao Botafogo. O jogador tava numa fase de artilharia lá na Arábia. Cadê? Com pré-contrato assinado com o Botafogo, o atacante Igor Jesus desembarcou no Brasil nesta segunda-feira. Ainda em São Paulo, o futuro reforço alvinegro aproveita a data FIFA para rever a família e resolver burocracias, enquanto o elenco do Botafogo segue de folga. Nas próximas semanas, ele deve se apresentar ao clube e iniciar uma rotina específica de treinos. Além dos coletivos no CT Lunier, ele terá acompanhamento extra-clube para manter o condicionamento físico. Em 25 partidas pelo Abab Al-Ahly dos Emirados Árabes, o atacante de 23 anos marcou 17 gols e deu 4 assistências, sendo 2 gols e 1 assistência no jogo de despedida no último domingo. Cadê meu labareda? Ô, Pedrosa, explica aí pro povo quem é esse Igor Jesus, pra quem não sabe. Vamos lá, jogador de 23 anos, revelado pelo Curitiba aqui no Brasil, que foi pro Al-Shabaab muito cedo e fez muito sucesso lá, inclusive. Jogador de muita qualidade, tem muita facilidade para finalizar com as duas pernas e os números dele falam por si só. É um cara que chega ao Botafogo podendo dar uma opção ao Botafogo para jogar como segundo atacante, para jogar como centroavante e até numa eventual necessidade, coisa que eu acho que o Botafogo não tem, é fazer a ponta. Mas é um cara que é o homem-gol, é o artilheiro. Pode disputar com o Tiquinho, pode jogar ao lado do Tiquinho, pode jogar junto com o Júnior Santos. Eu acho que o Botafogo se reforça muito bem com esse jogador, jovem ainda e que chega ao Botafogo para poder compor um elenco que já é recheado de grandes jogadores no setor ofensivo. O Vene Casagrande, o Botafogo, que tem um poder ofensivo muito grande, né? Eu vi uma página do Botafogo dizer: eu fico assim quando vejo a imprensa tradicional falar que o Botafogo é um time reativo, de só transição rápida. Como no ano passado era um pouco, também não era tanto não, mas era um pouco. E aí o pessoal, olha aí os gols do Botafogo, é tudo de contra-ataque. Se a gente olhar o volume de jogo do Botafogo nos últimos jogos, é sempre de posse. Posse às vezes até maior em números do que seu adversário. O Botafogo deixou de ser um time só com uma transição rápida para ser um time com um poder ofensivo nessa temporada do Arthur Jorge muito grande, Vene Casagrande. Antes de comentar isso, vou mandar um abraço aqui pro assessor do Igor Jesus que está nos assistindo. É mesmo? E Como a é o nome dele? Kelvin. E a avó dele é super fã nossa aqui do A programa. avó do Igor Jesus? Não. A avó do assessor, cara. Tá Dona maravilha. Bebel, do Mirambi, São Gonçalo. Um beijo, aí. Dona Bebel. É Ô, isso. Dona Bebel, eu gosto de dar moral lá na minha locução pros atacantes. O assessor dele já sabe disso? Sabe. Então, eu gosto de dar uma moral. Eu já tô começando a pensar, será que ele vai vestir a 99 aqui? Deve ser, né? Não tem ninguém que com a fique. 99, ninguém tá... Mas sobre isso que você havia fala. mencionado aí, sobre transição rápida, e qual o problema se isso acontece? Não, nenhum. Porque, assim, mas a o que ele verdade quis é o dizer seguinte... a falta de leitura, talvez, dos outros colegas, porque a gente tá com um Botafogo diferente, às vezes as pessoas não perceberam isso ainda. Não, e é um Botafogo extremamente mudou muito. ofensivo. O Botafogo mudou muito. Mudou muito o estilo de jogo. E assim, mudou não apenas com o Arthur Jorge. A chegada do Arthur Jorge apenas consolidou esse estilo de jogo diferente do Botafogo. Sempre foi um Botafogo ofensivo. Se a gente for parar e analisar, o setor ofensivo do Botafogo é um dos melhores. E tirava proveito disso. Com o Arthur Jorge, isso apenas melhorou, intensificou. Sabe o que eu acho que o que aconteceu? Questão de característica. Por né? peças, a gente já tinha um poder ofensivo muito grande, mas taticamente aquilo não estava se encontrando, né? Era o jogador, e aí eram umas improvisações, enfim. O Arthur conseguiu achar essa combinação, e com variação. Porque, como eu falei, começa com um quarteto na frente, e nos últimos jogos a gente já está entendendo com 3 meio de campo e 3 caras na frente. E eu entendo que ele vai mudar sempre que precisa. O Arthur não parece ser um cara congelado. É porque, se a gente for lembrar do Botafogo do ano passado, tanto do Luiz Castro quanto do Caçapa, Thiago Nunes e depois Fábio Matias, o Botafogo vinha num jogo
Você pulou um posicional. cara. Tiquinho. O Bruno Lage. Era jogo posicional. O Botafogo usava muitos pontas fixados, o meio-campo, obviamente, tendo essa transição rápida, mas com o Arthur Jorge é diferente. O Arthur Jorge muitas vezes faz um jogo funcional. Ele dá liberdade para o Luiz Henrique, ele dá liberdade para o Savarino, ele dá liberdade para o Júnior Santos e dá liberdade também para os meias chegarem à frente. E tem uma coisa que o Botafogo, e você fala sobre a posse de bola, e o Botafogo faz muito bem isso por ordem, tá claro que isso é ordem, toda hora o Botafogo, quando acha que não tem a melhor opção à frente, ele retorna para o goleiro, ele trabalha com o goleiro e ele recomeça. Porque quando você recomeça, você consegue se posicionar em campo e aí novamente fazer a saída de bola para buscar essas transições. O Botafogo faz isso muito bem. Mas sabe o que eu ainda tô fazendo? Muito bem. Quando tá lá no goleiro que voltou, aí quem sabe o que eu faço? Fica com medo? Eu xingo. Não, tá errado. Até porque o Jones joga muito bem. Quando o goleiro tá jogando, isso significa que você tem um jogador a mais em campo. Mas eu tô xingando, tá? Mas tá errado. Mas eu tô xingando. Tá errado. Deixa eu xingar também, porque até uma forma de eu botar pra fora. Calma. Entendeu? Uma tensão. É muito melhor ele voltar pro John do que a bola tá no Marlon Freitas ou tá no Danilo Barbosa, ele tentar um passe, aí perde, toma o contra-ataque e vai tomar o gol. Se você fosse torcedor do Tricolor, eu ia entender você xingar. Não é o Fábio, é o John, fica tranquilo. Mas olha, um beijo pro Fábio, que ele, na minha opinião, é um dos grandes personagens pro futebol. Aqui, um elogio ao Arthur Jorge, que mesmo na ausência do Tiquinho, ele conseguiu fazer o setor ofensivo jogar bem. Ele não deixou o torcedor do Botafogo sentir saudade do Tiquinho. Estamos falando de um craque, óbvio. Um baita jogador, beleza. Saudade. Mas dentro do campo eu acho que ele conseguiu suprir bem essa ausência. Olha aqui, ó. E é isso aí, rapaziada. É um ótimo reforço chegando ao Botafogo. Certamente, se ele render o que está rendendo lá fora, aqui no Botafogo ele vai voar, com certeza. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí, já deixa aquele like para dar aquela moral aí pra gente. Compartilha com geral. E até o próximo vídeo. Fui! Tamo junto, rapaziada. Valeu! Botafogo!